Os álbuns de rock mais marcantes pra mim, tenho certeza que muita gente vai concordar com essa lista. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Todo mundo que ouve rock tem uma história para contar de como começou a gostar de rock, e essa história naturalmente passa por álbuns importantes na nossa história. E pessoas da minha geração têm mais ou menos os mesmos álbuns como influência. Então eu fiz uma lista aqui com os álbuns que são os mais importantes, né, da história do rock para mim. Lógico que tem álbuns que eu deixei de fora por não fazerem parte da minha geração. Álbuns dos anos 70, por exemplo, do The Purple, do Led Zeppelin, que eu ouvi bastante, mas não é porque eles sejam piores do que esses que eu selecionei. Na verdade, muitos deles são até muito melhores, mas é uma questão de influência, né? Então, por exemplo, o Machine Head, do The Purple, é um álbum maravilhoso, incontestavelmente bom, e que não está nessa lista, mas merece uma menção honrosa. Outros também são os do Iron Maiden, que são álbuns fantásticos, mas eu não consegui escolher um, porque o critério é o seguinte: eu decidi álbuns de estúdio e um álbum por banda, então não tem bandas repetidas, né? Por exemplo, Guns N' Roses, eu adoro, você sabe, eu não coloquei todos os álbuns, então escolhi um, você sabe qual, né? Então vamos começar por ele, Esse álbum aqui, né, primeirão de todos, é o Appetite for Destruction. Esse álbum aqui, claro, né, lógico que eu vou começar com ele, porque esse álbum aqui foi o álbum que começou tudo. Eu comecei a gostar de rock, assim, talvez por causa do Guns N' Roses, porque, na verdade, quando o Guns N' Roses surgiu foi uma febre, todo mundo gostava de Guns N' Roses, e eu gostei muito de Guns N' Roses, gostei demais, mas não quer dizer que eu teria virado, né, do rock por causa do Guns N' Roses. Talvez sim, talvez não. O que veio definir isso de vez pra mim foi esse segundo álbum da nossa lista, que é o Nevermind, do Nirvana. Esse álbum sim falou assim: Rodrigo, tu é um cara do rock, não vai ter jeito, tu nasceu pra isso mesmo. O Guns N' Roses não, o Guns N' Roses ainda era muito novo, era difícil, né, de eu dizer. Não que não seja um demérito pro Guns N' Roses ou pro Appetite, mas que naquela época ele não falou comigo. Agora, quando veio Nevermind pra mim, foi por volta de 93, 94, assim, que eu comecei a ouvir o Nevermind mais, e aquilo me arrebatou. Tanto é que na capa do meu álbum, Só Me Resta Rock and Roll, eu fiz a capa, né, inspirada no Nevermind. Quando você começa a tocar, e começa a tocar com banda, você procura algo que você consiga fazer, que você consiga executar, e nisso o punk rock teve um papel fundamental para os jovens mancebos aspirantes a músicos. Então, mais uma menção honrosa que seria os Ramones, que eu não coloquei nenhum álbum dos Ramones aqui justamente porque o álbum que representa para mim mais os Ramones é o Loco Live, que é um álbum ao vivo. E aí eu me impus mais um critério, né, na elaboração dessa lista, que foi não colocar álbuns ao vivo nem coletânea. Por isso até que eu não coloquei nenhum do Iron Maiden, como eu mencionei antes. Então o Ramones não está aqui, mas entra como menção honrosa. E aí vieram duas bandas que surgiram lá, né, quer dizer, não surgiram, mas surgiram para o mundo. Eu tomei conhecimento em 1994, que são o Offspring e o Green Day. Esses dois álbuns aqui, o Smash, o Dookie, são dois álbuns muito importantes para mim, porque foram álbuns que me introduziram, né, no mundo de bandas e querer tocar e conseguir fazer aquilo que eles estavam fazendo. Foi muito importante. E aí eu gostava pra caramba desses álbuns, gosto até hoje. Ouvir muito, né? Ouvi muito os dois, né? Ouvia do começo ao fim. Então são dois álbuns muito importantes pra mim. Uma coisa que eu não canso de mostrar é o autógrafo que eu peguei com o guitarrista do Offspring, do Noodles. Exceto pelo Appetite for Destruction, que eu já mostrei aqui, e pelo último álbum dessa lista, que eu vou te mostrar no momento oportuno, todos os outros álbuns são dos anos 90. Por que será, né? Porque eu fui, né, um adolescente dos anos 90. Nos anos 90 é que eu comecei a ouvir música, a gostar de rock, e aí todos esses álbuns são dos anos 90, não por acaso. Então o próximo álbum aqui da minha lista de álbuns preferidos da minha vida é o Versus, do Pearl Jam. Não é o Ten? Não, o Ten é fantástico, é um álbum maravilhoso, sem dúvida. Mas, pra mim, esse álbum aqui é o melhor do Pearl Jam. Ele é maravilhoso. E aí, outro álbum que não tem nada a ver com o Pearl Jam, mas também é dos anos 90 e também me influenciou bastante, foi esse aqui que está com a capa azulada, o Slave to the Grind, do Skid Row. Esse álbum aqui é um álbum
poderoso. Esse álbum é fantástico. Se você nunca ouviu esse álbum e você gosta de rock, você tem que ouvir esse álbum. Ele tem uma timbragem excelente, ele tem os vocais do Sebastian Bach maravilhosos e o repertório também é muito bom. Esse, pra mim, é o melhor álbum do Skid Row. Quem teve um papel muito importante para esses jovens dos anos 90 foi a MTV. E o Skid Row, ele foi impulsionado também por causa da MTV, assim como uma banda que é dos anos 70, mas que eu tomei conhecimento nos anos 90 justamente por causa da MTV. Então o nosso próximo álbum da lista é esse aqui, ó, Get a Grip, do Aerosmith. Pô, o Aerosmith tem muito álbum bom, muito álbum legal, né? E nos anos 80 tem alguns álbuns marcantes como Permanent Vacation e o Pump. Só que esse Get a Grip foi o álbum que o Aerosmith se lançou de cara na MTV, fez aquela trilogia de clipes, né? Tem Crying, Crazy e Amazing, né? Uma trilogia, uma historinha que conta lá com a Alicia Silverstone e a Liv Tyler, né? Acho que a Alicia Silverstone só aparece 2 e tal. Bom, enfim, né? Não importa. Eles contam uma historinha, os três juntos. Tem o clipe também de Living on the Edge, né? Nesse álbum aqui, acho que tem Into the Reach também. Living on the Edge é com o John Connor, sabe? O John Connor do Terminator. Então, tá, ele faz um videoclipe, depois você procura aqui no YouTube. A MTV, então, teve um papel fundamental na música lá nos anos 90, tanto para os artistas novos que estavam surgindo lá naquela época, como para aqueles que tiveram que se adaptar. Aqueles que souberam se adaptar permaneceram, como foi o caso do Aerosmith e também dessa banda aqui que eu vou mostrar agora, que é o Bon Jovi. Bon Jovi dos anos 80 era um Bon Jovi. O lançamento de Blaze of Glory lá em 1990 marca o fim de um período do Bon Jovi. E aí o Bon Jovi fez um breve hiato, assim, uma pausa, tiraram umas férias, depois eles voltaram e aí o mundo tinha mudado completamente. E eles falaram, e agora? A gente precisa se adaptar. E aí foi lançado esse álbum aqui, o Keep the Faith, com um novo Bon Jovi, um Bon Jovi repaginado. Não só pelo visual, o visual é bem diferente, sabe? É um visual mais sóbrio, mas também as músicas são assim, a temática, né, das músicas também envolvidas é bem diferente. Então esse álbum aqui surgiu pra mim, né, o Bon Jovi eu conheci com esse álbum. Eu já conhecia algumas outras músicas, tocar na rádio e tal, mas nunca tinha sido nada que tinha sido muito relevante pra mim. E quando veio esse álbum eu gostei bastante. Era o Bon Jovi dos anos 90, então eu acho que o Bon Jovi soube se reinventar e esse álbum aqui é bem legal. Ele é um álbum para você também ouvir, né? Todos esses álbuns que eu mostrei são álbuns que eu ouvia do começo ao fim. Esse aqui tem algumas ressalvas, tem uma música chamada I Want You, que é uma música brega pra caramba, mas passa, né? Porque o resto do álbum é bem legal. O penúltimo álbum da lista, eu não tenho ele fisicamente, já tive, mas já se foi. Então vou colocar uma foto dele aqui, ó. Tcharam! Esse aqui, ó, vocês conhecem, né? Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. É um álbum que foi muito importante pra mim, eu ouvia bastante e que apresentou o Red Hot Chili Peppers pro mundo, né? Ele chegou no Brasil com esse álbum, apesar de já ter uma discografia e o Mother's Milk ser razoavelmente conhecido, foi com o Blood Sugar Sex Magic que o Red Hot Chili Peppers ficou efetivamente conhecido, principalmente pelo sucesso de Give It Away e Under the Bridge. Então, recapitulando, todos os meus álbuns aqui, quase todos são dos anos 90, o próprio Blood Sugar Sex Magic é de 91, aí eu mostrei aqui pra você o Keep the Faith, que é de 93, Get a Grip também de 93, o Slave to the Grind 92, esse também é de 93, o Versus, aí a dobradinha de 94, que é o Smash e o Dookie, 91 também, esse aqui, Nevermind, e o único que tinha sido dos anos 80 é esse aqui, ó, o Appetite for Destruction. Esses foram os álbuns que eu apresentei pra você aqui, certo? E tem um último álbum aqui que é o único que é posterior a todos esses, que é um álbum que pra mim foi muito relevante e simbolicamente eu não tenho ele exatamente a versão física, mas uma versão adaptada que eu gravei aqui, ó, é o Take Off Your Pants and Jacket, do Blink-182. Blink-182 é uma banda que eu conheci antes do lançamento desse álbum, e eu ouvia bastante What's My Age Again, gostava demais dessa música. What's My Age Again e Damn It eram minhas músicas preferidas até o lançamento desse álbum. Quando chegou esse álbum, eu achei ele maravilhoso, do começo ao fim, é um álbum muito legal de ouvir. Todas as músicas, né, eu achei envolvente, e eu já estava gostando do Blink-182 naquela época, muito por causa do meu irmão. Então esse álbum que tem também um valor nostálgico para mim, e esses são os álbuns que para mim são
os mais importantes assim na minha vida, né? Por uma questão de nostalgia, estava falando de álbuns de rock, naturalmente. Tem alguns álbuns que não entraram na lista, né? Não dá para fazer uma lista de 10 com 100 álbuns. Se fizesse uma lista com 100 álbuns ia ser talvez mais fácil para mim, mas eu queria saber da sua lista de álbuns, mas os seus álbuns preferidos. Faz aí um top 3, top 5, ou coloca 10 mesmo, coloca nos comentários que eu quero saber quais são os álbuns de rock mais importantes na sua história também, tá? Comenta aí e a gente vai desenrolando essa ideia. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, só nos resta rock and roll.